Prontinho, viu, Marilena? Vamos lá. Então, vamos dar uma boa noite para quem ainda não cumprimentei aí, né? Uma boa noite a todos. A gente já está aqui conversando um pouco nessa antessala aqui dessa nossa reunião, dando boas-vindas aí para nossa amiga Deusa, nossa irmã Deusa, que vem nos preencher a noite de sábado com seus ensinamentos, nos ajudando no nosso entendimento, né, entendermos um pouquinho mais da vida do depois, né? Da vida depois dessa daqui. A deusa Samu vem nos trazer aí esse entendimento nessa noite, nesse aprendizado com esse tema luto na pandemia. E ela tem muito aí para compartilhar com a gente, porque trabalha nisso há muito tempo, né? Muito tempo, né, Deusa? A gente estava aqui olhando, estava olhando aí o cartazinho que foi feito com a sua experiência. Psicóloga já é uma profissão que, né, entra aí nos meandros já da mente da gente. Aí depois vai fazer pós-graduação em tanatologia. Eu confesso que fui procurar no Google o que é tanatologia. E aí a gente encontra que é o estudo científico sobre a morte, suas causas e os fenômenos a ela relacionados. É aí que a gente abre aquela janelinha, né? Quanta coisa que tem depois disso, né? Quanta coisa que tem para falar nisso daí. E então nós vamos ter a oportunidade, a alegria de escutar a deusa falar para a gente por esse olhar tanto, né, da psicologia como da doutrina espírita, né, unindo esses lados aí para a gente. Acho que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. E ela é uma comunicadora e tanto, a gente já teve a oportunidade de ouvi-la aqui na nossa casa, inclusive, e em outras palestras que a gente ouviu, tem uma facilidade de falar muito gostosa, muito, a gente compreende muito o que fala e tanto que está aí nos meios de comunicação, né, passando, ajudando mais e mais pessoas a compreenderem esse tema tão delicado. Ficamos sabendo aqui ainda agorinha por ela que hoje saiu uma reportagem, uma entrevista que foi feita com ela no site, né, da UOL, e abordando esse tema. Então, vale muito a pena a gente ir lá também buscar, porque ali não está com a abordagem da doutrina espírita, mas também com esse olhar desses estudos que a deusa faz. Então, a gente pode ajudar aquelas pessoas que não aceitam esse olhar tão mais fácil que a gente consegue olhar com a doutrina espírita, mas a gente pode encaminhar aí essa reportagem para auxiliar outras pessoas. E compartilhar também essa live que a gente vai ter aqui hoje com outras e outras pessoas, porque com certeza vai ajudar muita gente, né? Nesse momento tão delicado que estamos passando aí já há mais de ano, né? Estamos vivendo essa tsunami no mundo. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura aqui da nossa reunião da noite, envolvendo a todos e principalmente a nossa irmã deusa em muita luz, para que tudo aconteça na mais perfeita harmonia. Convido a todos a fecharem os olhos, aqueles que quiserem, obviamente, e assim elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todos os amigos espirituais presentes, a equipe espiritual que trabalha em nossa casa, a Fraternidade Espírita Evangélica de Jundiaí, que com certeza está presente nesse encontro, que envolva todos em muita luz, em muita harmonia, em muita paz, clareando o nosso entendimento, clareando a nossa mente, para que possamos armazenar tudo que vamos ouvir nessa noite. E que envolva em muita luz a nossa irmã, para que ela
tenha ainda mais facilidade para falar tudo o que preparou para falar nessa noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Com você, Deus. Por favor. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Eu queria combinar com vocês que esse nosso encontro não tivesse uma conotação de palestra, né? Vamos pensar numa conversa mais íntima, porque nós estamos em poucos, né? E eu queria também pedir para vocês para mostrar suas carinhas, gente, por favor, porque eu estou aqui na frente falando para um monte de quadradinho preto, entendeu? Aí começou a aparecer as margaridas. Apareceu a margarida, olê, olê, olá. Isso, adoro. É muito ruim, gente, ficar aqui falando, olhando para um quadradão e um monte de quadradinho preto. É chato. Imagine, agora sim, agora está aparecendo. Então, gente, vamos conversar. E aí eu estava pensando, eu combinei, antes da gente entrar ao vivo, a gente combinou assim. Eu vou falar um pouco e aí depois eu abro e a gente interage. E aí vocês fazem perguntas e a gente conversa um pouco, beleza? Todo mundo concorda? Pois é, aí na tela de vocês tem um negocinho chamado reações, tá em inglês. Aí, quando vocês quiserem dizer que sim, ó, clica lá e põe o dedinho, sim. Porque eu estou ficando assim, eu estou me achando agora na internet, sabe? Já estou sabendo mexer num monte de coisa. Muito bem, pega a aguinha de vocês, ó, já peguei a minha, tintim. Coloquei umas gotinhas de vinagre de maçã, aprendi na Ana Maria Braga, viu? É bom para o coração, ó. Delícia. Muito bem, luto em tempos de pandemia. A Maria Helena falou assim, a questão da morte, não sei o que da morte, parará da morte. Olha só, gente, luto não tem a ver só com morte, tá bom? Alô, alô, Jundiaí. Luto é tudo que você faz para administrar uma perda. Qualquer perda. Toda vez que você estiver vivendo uma perda, qualquer perda, você vai entrar no processo de luto. Então, nós vamos falar de luto em tempos de pandemia, tá bom? Então, a morte vai ser um dos lutos na pandemia, mas a gente vai falar de outros, beleza? O que é pandemia, gente? Pan significa tudo. Então, pandemia é uma epidemia que tomou proporções planetárias, ou seja, invadiu tudo. Então, estamos vivendo as consequências da pandemia. Tudo que a pandemia nos impôs. Então, nós todos, o planeta inteiro, estamos vivendo um grande luto. E que luto é esse? É o luto da nossa vida como era antes. Então, a sua vida, daquele jeitão anterior, pode dizer bye-bye, porque não tem mais. Então, a gente está há 14 meses enlutado. A nossa vida, nos moldes anteriores, se foi. De lá para cá, nós estamos todos nos reinventando. Cada movimento que nós fazemos para nos reinventarmos, nós estamos no processo de elaboração desse luto.
O que aconteceu conosco? Em virtude desse lutão maior, da gente ter perdido a vida daquele modelo, junto com isso, derivado desse lutão maior, veio um monte de outros lutos. Por exemplo, pessoas que perderam seu emprego. Então, além do lutão, mais esse luto. Pessoas que tiveram que trabalhar em casa. Aí você vai falar, ai Deus, mas isso também é luto? É. Por quê? Porque a pessoa está vivendo a perda de uma dinâmica que ela vivenciava, um modelo de cotidiano. Tudo que ela teve que abrir mão é um luto. Então, além desse lutão grande, nós todos estamos vivendo um monte de outros lutos. Alguém que teve que trabalhar em casa, alguém que separou, né? As informações, as estatísticas mostram que os divórcios dobraram durante a pandemia. Então, olha só, se a gente pensar que esse número, né, que dobrou os divórcios, são os números oficiais, então não dobrou. Deve ter sido muito mais, porque esse que está na estatística é o que está formalizado, entendeu? Quanta gente está separando e não tá formalizando. Então, tudo isso é luto. Todo mundo que está desencarnando, todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos. A minha cunhada tem 1 mês que desencarnou por Covid. Então, se a gente for fazer uma pesquisa, é muito provável que na família de cada um de nós, alguém se foi. Ou então, se não foi da família, alguém muito próximo, não é? No nosso centro espírita, Seara Bendita, que nós temos ali 7.200 alunos matriculados nos cursos, então vocês podem imaginar a quantidade de pessoas, 3.000 pessoas nós atendíamos por dia. Nós somos em 600 expositores, só expositores, tem outros trabalhadores. Então, nós, na nossa casa espírita, nós temos perdido de 2 a 3 pessoas todo dia. Então, todos nós estamos vivendo lutos, muitos lutos, durante a pandemia. E o luto por morte é só um dos modelos. Tem vários outros. Aliás, um dos modelos não. Uma das modalidades do luto, né? Então, se vocês esquecerem absolutamente tudo que eu disser aqui hoje, e só lembrarem de uma coisinha que eu vou falar agora, gente, já valeu a pena. Eu quero combinar isso com vocês, porque hoje é sábado, eu podia estar na balada, tá ligado? Vocês perceberam que eu tenho cara de quem vai para a balada? Pois é. Mesmo em tempos de pandemia, olha que coisa louca. Então eu estou aqui, tentando fazer bonito. Então, se vocês lembrarem só disso que eu vou falar, eu já vou ficar feliz da vida. E o que eu quero que vocês gravem? Olha só. A maioria das pessoas que eu atendo, elas viram para mim e falam assim: ai, Deus, está tão difícil, eu estou angustiada. Ai, mulher, estou com tanto medo. Ai, eu estou tão aflita. Ai, mas eu sou espírita. Pode parar. Alô, alô, Jundiaí. Preste atenção aqui. Até rimou, certo? Olha só. A doutrina é uma bênção nas nossas vidas. A doutrina, ela nos aparelha, ela nos instrumentaliza para nós não nos desesperarmos,
mas ela não nos imuniza. Vocês entenderam? Ela não nos isenta de sentir. Pelo amor de Deus, gravem isso e cobrem isso das pessoas que procuram vocês, por favor. Parem com essa história de negar sentimento porque você é espírita. Em nome de Jesus, acorda para a vida. Você é uma pessoa, você está na dimensão humana. Então, se você tiver com dor de barriga, você está sentindo dor de barriga. O fato de você ser espírita não muda isso. Ajuda você a se comportar. Você não precisa sair gritando nas ruas de Jundiaí que você está com dor de barriga. Entenderam, gente? Então, vamos lembrar disso, por favor, porque toda vez que a gente nega, a gente adoece. Vamos prestar atenção nisso. Então, eu vou dar um exemplo, aliás, um exemplo não, eu vou ilustrar o que eu estou falando de um jeito bem simples, para vocês não esquecerem. Então, olha só. Agora, nesse momento, são 19h52. Eu, daqui a pouco, estarei com fome. Tá bom? Porque eu costumo jantar 20 horas. E aí eu pergunto para vocês, se a Cecília abrir o microfone dela e falar assim, ô Deus, fica tranquila, que depois da sua conversa com a gente, você vai jantar. Eu pergunto para vocês, com essa informação que a Cecília me deu, passa a minha fome? Não, né, Jundiaí? Então é a mesma coisa. A doutrina é maravilhosa, ela é o consolador prometido, como nos diz Emmanuel, mas ela não nos isenta. Então, perder um filho, enterrar o corpo de um marido, enterrar o corpo de um irmão, é muito duro, dói, é muito difícil. Pelo amor de Deus, não cobrem de ninguém o fato de ser espírita e, entre aspas, tá tudo bem. Não tá tudo bem, gente. Pelo amor de Deus. Então, vamos lembrar disso. Parece que eu tô brava, né? Nossa, não tô brava, não. Eu só tô incisiva. Incisiva, que é para vocês lembrarem. Então, vamos começar assim. Olha só, minha paciente virou para mim e falou assim, ai, Deus, eu tô com medo, eu tô angustiada. Ai, que raiva de estar assim. Gente, primeira coisa que a gente vai fazer é se acolher naquilo que você está sentindo. Você vai tratar você como você trata sua melhor amiga. Conta para mim. Sua melhor amiga te procura e fala assim, ai, olha, tô tão angustiada, tô com tanto medo. O que você fala para ela? Você fala para ela, ai, para com isso, chega, parou. O que é isso? Você não é espírita? Eu, hein? Você não vai falar isso. E por que você vai ficar com raiva de você por estar sentindo alguma coisa? Então, olha só. Qual seria o passo a passo? Primeira coisa. O que eu estou sentindo? Ai, meu Deus, eu estou angustiada. Ai, meu Deus, o que eu estou sentindo? O que é isso? É medo. Medo. Muito bem, então você já deu nome para o que você está sentindo. É medo. E esse medo é do quê? Ai, gente, eu estou com medo de morrer, eu estou com medo que meu filho morra, eu estou com medo que minha filha pegue o vírus, eu estou com medo que meu neto... Ok. Esse medo é legítimo? Olha só, primeiro você deu nome, é medo. Segundo, você vai legitimar. Esse medo é legítimo? Claro que é. Você não está falando de uma barata. Você está falando da sua vida. A sua vida é o seu bem maior. Nós aprendemos na doutrina espírita
que existe uma lei chamada de lei da conservação. Entendeu? Se não tivesse essa lei, a gente ia se matar toda hora, tá? A gente não ia buscar se proteger. Então, você vai legitimar esse medo. Então, eu estou com medo e esse medo é legítimo, faz sentido. Ok. Segunda parte, né? Qual que é o terceiro passo? Qual que é a minha parte nesse latifúndio? Ou seja, estou com medo, o medo é legítimo, e o que eu faço com ele? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer do ponto de vista prático? Você vai sair, então a pergunta que não quer calar, você precisa mesmo sair? Se a resposta for sim, você vai pegar o seu álcool em gel, você vai pegar a sua máscara, você vai não aglomerar, pelo amor de Deus, entendeu? E antes de sair, você faz uma prece. Como que é a sua prece? Eu não sei como que é a sua. A minha é assim: Jesus anda comigo, comigo Jesus está, eu tenho Jesus por mim, contra mim nada será. Amém. Show, vírus. Entendeu? Então, Deusa, mas eu não sei se eu quero fazer prece. Cantar ajuda? Ajuda. Tem uma musiquinha que diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Olha que legal. Então, segura na mão de Deus e vai. Vai cantando. Pode ser outra música? Pode, desde que fale de coisa boa. E vai ajudar? Vai. Sabe por que que vai? Existe um grande estudioso, um cientista, geólogo, PhD em computação espacial, chamado Greg Braden. Ele descobriu, ele estava estudando campos de petróleo. E aí, na doutrina dos espíritos, nós aprendemos que não existe o acaso. Pois é. Então, como dizem os adolescentes, tipo, do nada, tá ligado? Ele descobriu que toda vez que você fala, toda vez que você pensa, toda vez que você sente, você está construindo um campo eletromagnético em torno de você. Olha que legal, gente. Então, o que isso tem a ver com luto na pandemia? Tudo a ver, porque se você vai sair e você está repetindo algum mantra. O que é mantra, gente? É tudo aquilo que você repete com uma determinada regularidade e com uma determinada intensidade. Ok? Então, o seu mantra qual que é? Pode ser Jesus, 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 tudo de bom, tudo de bom. Então, na hora que você está repetindo isso, você está construindo uma espécie de cápsula eletromagnética. E você vai sair por aí, perambulando pelas ruas de Jundiaí. Olha, até rimou, né? Você vai sair por aí, perambulando pelas ruas de Jundiaí, iluminado, protegido. Essa sintonia, ela é dispar da sintonia do vírus, da vibração do vírus. Então, se você estiver bem iluminado, protegido pela sua própria emanação, o vírus não vai se aproximar, criatura. Entendeu? Deus, mas eu não consigo, eu só fico reclamando, esse vírus, não aguento mais, ninguém merece. Então tá. Então você vai construir outro tipo de campo eletromagnético. Depois não reclama, tá bom? Existe uma classificação enorme sobre os tipos de luto, mas eu escolhi 3 principais para a gente pensar em termos de pandemia, já que a gente está pensando no luto em tempos de pandemia, não é? Então, o primeiro tipo seria o luto antecipado. O que é luto antecipado?
É todo aquele luto que você começa a sofrer por algo que pode acontecer, mas não aconteceu. Ah, Deus, mas vai que acontece. Pois é, vai que, mas não aconteceu. E aí você começa a sofrer, você começa a gerar um campo de distúrbio no seu corpo. Por quê? Porque cada vez que você pensa, você está mandando impulsos eletromagnéticos para o seu sistema nervoso central. Esses impulsos, eles vão se transformar em material químico no seu corpo. Por exemplo, os hormônios do estresse. Por exemplo, cortisol. Por exemplo, a adrenalina. Por exemplo, noradrenalina. E aí você vai ficar ansioso, vai criar um quadro viciado em pensamentos destrutivos e você vai ficar doente. Então, toda vez que você se perceber vivendo luto antecipado na pandemia, qual que é a pergunta? Qual que é a frase que você vai adotar? O que temos para hoje? Então, olha só, na pandemia, nós sabemos que tem um monte de gente ficando desempregada. E aí você está lá na sua casa e você pensa assim, nossa, meu Deus, estão mandando todo mundo embora aí nas empresas, eu acho que já já vão mandar meu marido embora. Ah, meu Deus, aí você já começa a pensar que o seu marido vai ficar desempregado, que você vai... Peraí, para e pensa. O que temos para hoje? Meu marido está lá, gente, trabalhando, está tudo bem. Então, é isso que temos para hoje. Glória a Deus, amém, Jesus. E vamos caminhar. Entendeu? Ai, meu Deus, eu estou aqui pensando porque o marido da vizinha pegou Covid, eu acho que o pessoal aqui em casa também vai pegar, eu estou com medo. Para. O que temos para hoje? Está todo mundo aí na sua casa, firme e forte. Graças a Deus. Então, venha para cá. Opte por agradecer por aquilo que você tem no momento. A nossa mente, ela não sabe o que é passado, presente e futuro. Então, se você está pensando na possibilidade de uma tragédia, você está mandando sinais para a sua mente, como se essa tragédia já estivesse acontecendo. Então, um dos maiores neurocientistas da atualidade, Dr. Joe Dispenza, ele nos ensina no seu livro Você é o Placebo. Ele nos ensina que toda vez que a gente estiver tendo esse tipo de pensamento, a gente deve imediatamente substituir por gratidão. Por que por gratidão? Porque se sua mente não sabe o que é passado, presente e futuro, e você está agradecendo, ela está entendendo que você já está vivendo isso. Então, você vai ficar bem. Então, se você está vivendo o luto antecipado, você se pergunta, o que temos para hoje? Então, eu vou agradecer, que está tudo bem. Eu sou muito grata por eu estar aqui saudável. Entendeu? Então, toda vez que você substitui, você muda o campo vibracional e você muda todo o ambiente químico do seu corpo. A sua mente altera a sua biologia. Então, quanto mais atentos nós estivermos, mais saudáveis. Vivendo um dia de cada vez. O luto antecipado, ele pode, inclusive, acelerar um processo de morte, acelerar um processo de suicídio indireto, porque de tanto você pensar em coisa ruim, de tanto você fabricar hormônios do estresse, você vai adoecendo. Muito bem, então vamos lembrar disso, gente? Está no luto antecipado, está conversando com a vizinha fala, ai, menina,
nem sei o que vai acontecer. Você fala, criatura, o que está acontecendo agora? Está tudo bem. O que temos para hoje? Está tudo bem. Então, vamos ficar com o que está acontecendo hoje? É isso. O segundo tipo de luto é o luto negado. O que é luto negado? Sabe aquelas pessoas? Em Jundiaí não tem ninguém assim, tá? Mas só para vocês ficarem sabendo. Sabe aquelas pessoas que foram criadas para ser forte? Eu sei que nesse momento não tem ninguém me ouvindo que seja assim. Glória a Deus. Mas olha só, eu fui criada para ser forte. Não é qualquer coisa que me derruba. Eu estou aqui desde de manhã com dor de cabeça. Mas eu já fiz tudo. Já limpei a casa, já passei roupa, já... Entendeu? É isso. Alô, alô, Jundiaí. Encosta aqui. Rimou de novo, hein? Rimou de novo. Você não é fraco e nem é forte. Você é uma pessoa. E toda pessoa tem dia que está mais fortinho e tem dia que está mais frágilzinho. E é isso, criatura de Deus. Tá bom? Então, se você negar o luto, você estará se candidatando a ficar doente. A médio e longo prazo, você vai adoecer. Anote aí no seu caderninho para você não esquecer. Até rimou de novo, hein? Você vai adoecer. Anote no seu caderninho para não esquecer. Olha só. Então, para com isso de querer ser forte, tá bom? Olha só, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. Aí você abre lá e lê. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Aí você pensa, meu Deus, não vai ser possível. Eu não consigo. Não é assim? Então, não para de ler, gente. Vai lendo. Item 3 do capítulo 17. Os Espíritos dizem assim, perfeição relativa, porque a perfeição absoluta, só Deus. Aí você fala, ufa! Ai, graças a Deus, amém, Jesus, então tá bom. Não para de ler, tá bom? Já já você vai chegar no item 10. O meu predileto, adoro. Sabe qual é o item 10? O homem no mundo. Então, gente, o homem no mundo chora, sente dor, sofre, fica alegre, sente fome, come croissant, pão de queijo, feijão, entendeu? Então, Eurípedes Barçanufo nos ensinou que nós somos seres imortais temporariamente na carne. E quem somos? Nós somos o homem no mundo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Torcida do Corinthians todinha, do Palmeiras inteiro. Botafogo também, São Paulo também, Ponte Preta também, entendeu? Então, se você está no luto, não negue. Vivencie esse luto um dia de cada vez. E não tem a ver ser espírita, ser católico, ser qualquer coisa. Você é uma pessoa. Entendeu? É muito bom que você se conscientize disso, porque você que é trabalhador espírita, se você é procurado por um assistido, você não tem que ficar dando aulinha para a pessoa ser forte, entendeu? Você tem que acolher o seu irmão e dizer para ele que você nem imagina o que ele está sentindo e que ele pode contar com você. Toda vez que nós negamos,
nós nos candidatamos a adoecermos. Uma das doenças mais frequentes quando a gente nega o luto é a síndrome do intestino irritado, que é uma diarreia sem sintomas clínicos que justifiquem. Na metafísica da saúde, na medicina psicossomática, a diarreia é entendida como desapego súbito sem elaborar. Então, alô, alô, Jundiaí. A próxima vez que você tiver diarreia, você para e pensa: o que está aqui dentro de mim que eu não elaborei? Entendeu? Então, olha só, você está aí com medo de morrer por causa do vírus. Você está aí com medo, preocupado, ansioso, inseguro por causa do vírus. E aí o seu vizinho pergunta para você: escuta, você falou ontem que você estava assim com medo. E aí você vira e fala assim: imagina, já passou, gente. Foi só ali um minutinho, tá tudo bem. Nossa, mentira, mentira. Você está aí com aquela angústia que você não quer dar o braço a torcer, entendeu? Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma diarreiazinha, entendeu? De tanto você negar, vai chegar um momento que você vai ter que expulsar essa energia condensada no seu organismo que você não externalizou pelas vias adequadas. E quais são as vias adequadas? Várias. Uma delas é você falar. Chama sua filha, chama sua amiga e fala: mulher de Deus, vamos conversar, eu estou com medo, eu estou angustiado, entendeu? Outra via, rezar, gente, fazer uma prece. Vai lá para o seu quarto. Jesus, Maria e José, me socorre, porque eu estou angustiada, estou com medo. Maria de Nazaré, abre o seu manto azul de luz sobre a minha casa, sobre a minha vida, porque eu estou com medo. É isso. Vai ler um livro, vai ouvir uma palestra, vai cantar. Gente, outro dia eu fiz isso. Eu sou dos anos 80, né? Aquelas músicas deliciosas. Ai, Roberto Carlos, adoro. Fui lá, gente, e coloquei um monte de música lá dos anos 80. E aí fiquei mandando áudio para os meus irmãos, que a gente tem um grupo, né, da família, só os irmãos. E aí meu irmão falou assim: o que está acontecendo com você? Que melancolia é essa? Aí eu falei: não, eu só estou me lembrando dos tempos bons que a gente dançava, que a gente passeava juntos, e estou cantando essas músicas. Então, gente, altamente terapêutico. Coloquei lá várias músicas, fiquei na minha sala dançando, Bete Carvalho, Zeca Pagodinho, tudo de bom. Quem canta seus males espanta. Então, é um jeito de colocar para fora toda a energia que está retida no nosso organismo e que a gente não está conseguindo elaborar. Então, lembra disso. Vai negar? Não faça isso. Não queira ser forte. Você é uma pessoa, tá bom? Então, alguém vai chegar para você e falar: como que você está hoje? Você fala: olha, hoje a coisa está feia. Eu estou aqui meio chateadinho, estou oscilando, mas Deus é pai, já já eu melhoro, entendeu? E aí, de noite, alguém chega e fala: e aí, como que você está? Nossa, menina, estou melhor, já comi ali uma farofa gostosa, uma carne seca, adoro. Está chegando a hora da janta, aí vem esses pensamentos, né? Então, o terceiro tipo de luto é o luto complicado. O que é luto complicado? É todo luto que, por alguma razão, você precisou pular uma etapa. Na pandemia,
infelizmente, nós estamos atendendo muita gente vivendo luto complicado. Por quê? Porque na pandemia, as pessoas que morrem vítima de Covid, os entes queridos não podem fazer o velório. O velório é uma parte muito importante do processo de elaboração do luto. Por quê? Porque o velório concretiza o que aconteceu. É ali no velório que você tem o desfecho de tudo que aconteceu do ponto de vista concreto. Como a gente não está podendo fazer velório, as pessoas que estão perdendo seus entes queridos por Covid, a maioria delas estão desenvolvendo paranoias. Que tipo de paranoias? Mais ou menos assim. Eu não vi o corpo do meu ente querido. Aquele caixão estava lacrado. Então, pode ser que não era ele que estava ali dentro. Se não era ele, então ele não morreu. Se ele não morreu, pode ser que ele apareça aqui qualquer hora. Eu estou atendendo uma moça que mora nos Estados Unidos. O marido dela foi para o hospital e não voltou, porque ele desencarnou. E ela me disse, Deus, ela me ligou um dia, quase 2 horas da manhã, e disse para mim, Deusa, eu só posso falar isso com você. Mas, olha, eu estou aqui na porta do hospital, porque ninguém me tira da cabeça que a qualquer momento meu marido vai sair dali. E eu já tentei, inclusive, subornar o guarda para deixar eu entrar e dar uma olhadinha. Olha só, gente. Então, tudo isso pode acontecer devido ao sofrimento de você não poder, de você ter que pular alguma etapa. Esse é o luto complicado. Infelizmente, nós estamos vivendo bastante isso. Tem um luto também, gente, que eu quero falar bem rapidinho. Nas preces de vocês, lembrem-se dessas pessoas. É o luto não reconhecido. Mães que têm os seus filhos presos. Nas prisões também estão morrendo pessoas, irmãs nossas, vítimas de Covid. E aí, alguém pergunta, seu filho morreu de Covid, mas ele estava onde? Ele estava na prisão. Ah, tá. Então, a pessoa pode até não falar, mas ela pensa, estava preso, aprontou. Então é um luto que essa nossa irmã vai ter que viver. É um luto que não vai ser reconhecido, porque, infelizmente, a sociedade não perdoa os nossos irmãos que estão ali e que, por alguma razão, estão infringindo a lei. Então, é importante que nós lembremos que Jesus nos ensinou que toda vez que nós ajudarmos um desses pequeninos, é a eles que nós estamos ajudando. Então, uma mãe que perdeu seu filho, não importa se ele foi assassino, se ele foi dentista, professor, se ele foi ladrão, se ele é uma pessoa, é um irmão nosso. E uma das nossas grandes lições na pandemia é a fraternidade. Nós precisamos descobrir isso. E para encerrar, para poder abrir um espaço para a gente conversar um pouquinho, eu queria lembrar para vocês das crianças. Gente, não existe criança. As crianças são espíritos em corpos infantis aparentemente frágeis. Não mintam para as crianças. Nós precisamos lidar melhor com essas questões para nós prepararmos as crianças
para a nova terra. As crianças de hoje serão os adultos da nova terra. Ninguém vira estrelinha. A vovó que desencarnou por Covid, ela não virou estrelinha. Então, a gente precisa conversar com essa criança. A gente não deve mentir. Se você não souber como fazer, procura alguém que saiba. Ajude essas crianças a assumirem o seu protagonismo. Não tem que ficar com o celular o dia inteiro distraindo, jogando joguinho. Nós estamos no meio de uma pandemia e essa criança precisa ser inserida na realidade. Vem cá, meu filho, senta aqui. Olha no olho dessa criança e explica para ela. Escuta, você sabia por que está todo mundo de máscara? Você sabia que está tendo um bichinho aí no ar que se ele pegar a gente fica dodói? Você sabia que tem gente que está até morrendo por causa disso? Pois é, então é por isso que tem que usar máscara. Você tem que ajudar esse espírito desde cedo a ser protagonista da sua vida, a ser uma pessoa melhor, a participar da realidade que a gente está vivendo. Vem cá, meu filho, senta aqui. Vamos ver um jeito de ajudar as pessoas que estão sofrendo na pandemia? Ah, mamãe, mas como que a gente vai fazer? Não sei, meu filho, vamos pensar um jeito? Que tal a gente fazer uma prece por todas as crianças dodói? Que tal você catar seus brinquedos que você não está usando para a gente doar para as crianças pobres? Mas e o que isso tem a ver com a Covid? Tudo a ver, gente. Sabe por quê? Cada criança que ganhar um brinquedo vai ficar feliz. Toda vez que você está feliz, você produz hormônios que aumentam a sua imunidade. Se você está com a imunidade alta, você não vai pegar o vírus. Então essas crianças precisam ser inseridas nessa realidade. Vamos descobrir maneiras de inseri-las, de não aliená-las, porque dependendo do comportamento delas, elas não vão combinar com a nova terra. Para encerrar, eu estava atendendo uma moça, 32 anos. Ela virou para mim e falou assim: nossa, você viu aquela enfermeira que não pôs a vacina, que só fingiu que deu a vacina? Que coisa horrível, né? Aí eu falei para ela: pois é, lamentável esse comportamento. Aí ela disse assim: nossa, ainda bem que eu estou fazendo minha terapia e estou aprendendo a ser uma pessoa melhor. Porque se eu fosse fazer o que eu aprendi com minha mãe, eu ia ser pior do que aquela enfermeira. Aí eu falei assim: Jesus, o que sua mãe lhe ensinou? Aí ela falou assim: um monte de coisa, mas eu vou te falar só uma. Toda vez que minha mãe arrumava a minha lancheira, ela falava para mim assim: olha lá, menina, não vai dividir esse lanche com ninguém. Gente, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou endossando egoísmo nessa criatura. E como essa criatura não vai ser criança para sempre, no dia que ela ficar adulta e tiver uma vacina na mão ou qualquer outra coisa, ela não vai querer dividir com ninguém. Primeiro ela, segundo ela e depois ela. Então, luto na pandemia é tudo isso que eu falei e muito mais. Nós precisamos nos acolhermos as pessoas que estão em sofrimento e descobrirmos maneiras de aliviar o nosso e o sofrimento alheio. É isso que eu tinha para contar para vocês. Se vocês quiserem falar algo, perguntar alguma coisa, eu estou às ordens. Eu queria, Deusa. Fala, Maria. Primeiro, eu quero agradecer, que foi tudo muito lindo que você falou. E eu não queria te perguntar, eu queria te falar uma coisa que eu aprendi agora à noite. A minha filha Daniela, ela tem muito medo da pandemia. E quando ela comenta comigo que ela está com medo, que ela está nervosa, eu ficava brava com ela, porque eu achava que eu tinha que mostrar para ela que ela tem que ser forte.
Então, agora eu aprendi que eu não tenho que fazer isso. Parabéns, Marli, de você estar Obrigada. compartilhando conosco. Isso mesmo. Abrace sua filha e diga para ela, filha, eu também tenho medo. O que nós podemos fazer com isso? Não é? Vamos fazer uma prece juntas. Uhum. É por aí que a coisa deve caminhar, tá bom? Tá bom. Vou cobrar de você amanhã, mãe. Tá bom, filha. Alguém Oi, mais? Deus. Eu posso falar? Eu sou a Vamos lá, Cris. Cris, fale. Meu pai desencarnou dia 15 de março. Foi Covid, mas o Covid só foi necessário para desligá-lo pela demência. Só que a minha família não conseguiu viver o luto ainda, porque 2 semanas depois, o restante da minha família pegou Covid. E eu consegui cuidar da minha mãe na minha casa, mas meus irmãos ficaram internados, um pezinho lá e um pezinho cá. Eles tiveram agora, vai fazer um mês que eles tiveram alta. A gente ainda está lidando com as sequelas, que ainda foram muito grandes, muitos traumas. Mas o que eu vou fazer agora com esse luto encruado? Porque foi o luto em cima do luto, porque a doença deles, a sensação de perda, que por mais que eu seja espírita, a gente sente mesmo. A sensação de desespero, de ficar sozinha no mundo, qualquer coisa parecida. Então, tá tudo de ponta cabeça ainda. Tá tudo misturado. E quando lembro do pai, eu choro. Quando eu lembro dos irmãos, eu choro. Mas na frente deles, eu respiro fundo e mãos à obra. Hoje eu tô longe deles. A primeira vez em 30 dias, eu vim para minha casa para espairecer e aproveitar assistir a palestra. Mas não é uma situação fácil, não. É Não é, verdade, Cris. é muita oração e muita fé, muita força que a gente tem que ter. Mas eu vou ter a gente vai ter que viver esse luto em algum momento. Ô, E Cris, tem outra coisa que eu queria aproveitar para perguntar, até para o pessoal do centro. Eu queria saber se tinha alguma obra, alguma psicografia que fala como seria o desencarne de alguém com demência. Porque eu tenho muita curiosidade. Meu pai foi com demência. E eu não sei como que é depois. Eu gostaria também de saber isso daí, se alguém souber me informar. ô, Cris, primeiro, eu me solidarizo com o seu luto. Segundo, eu quero dizer para você que você, em meio a tudo isso, você já está elaborando. O fato de você, em algum momento, falar sobre isso, você já está elaborando. Eu pediria para você, para a partir de hoje, se for possível, para o seu bem e para o bem de todos, não se faça de forte. Quando você estiver com seu irmão, com as pessoas, demonstre para eles que você também está sofrendo. Se você sentir vontade de chorar, chore na frente deles e fale o que você está sentindo, porque eles precisam dessa sua verdade, entendeu? Você não deve passar essa ideia de que você é forte. Você não é forte, você é uma pessoa, entende? Então, na hora que você nega, você também está se fazendo mal. E a pessoa que está em sofrimento, no caso o seu irmão, os seus outros familiares, eles ficam pensando que eles são diferentes. Eles são diferentes de você, porque você é forte, você está dando conta. Isso não é verdade. Então, se você está com vontade de chorar, você deve chorar na frente deles e dizer para eles:
Meu irmão, eu estou sofrendo com tudo isso. Eu estou me sentindo impotente com tudo isso. Eu estou em sofrimento junto com vocês. Graças a Deus, eu posso recorrer aos benfeitores espirituais. Graças a Deus, eu tenho pedido por todos vocês e por mim, mas eu estou vivendo um sofrimento. Faça isso. Sobre o desencarne do seu pai, Cris, ninguém morre. Nós mudamos de estado de consciência, tá bom? Cada caso é um caso. No caso do seu pai e de todas as pessoas que já estavam em demência, é muito provável que o desligamento já estava em processo. É como se ele já estivesse metade lá e metade cá. Então, eu imagino que foi muito mais tranquilo do que a gente pode imaginar. O impacto dele estar no plano espiritual foi bem mais leve do que se ele morresse de repente. Entende? Então, eu acho que, nesse sentido, você pode ficar, na medida que você conseguir, tranquila. Converse com seu pai. Fale para ele do seu amor. Fale para ele da sua gratidão por todo o tempo que ele esteve aqui. Tá bom? E viva a sua dor de uma forma explícita. Tá bom? Isso vai ajudar quem está junto de você. É um sofrimento grande para eles. O meu receio é misturar e aí tirar o ânimo deles da melhora. Não, não vai tirar. Acredite nisso. Há 20 anos eu trabalho com pacientes em cuidados paliativos. O paciente não quer que o familiar minta. O paciente estabelece uma parceria com você na hora que ele percebe que você está sofrendo pelo sofrimento dele. Tá bom? Você não vai fazer mal. Obrigada. Deusa, tem uma perguntinha no chat. Você abre aí para ver? Eu vou ler para vocês. Está todo mundo vendo quando a gente abre ou não? Acho que todo mundo fez. Tem um paciente que perdeu a irmã e o pai na pandemia. E a mãe está internada domiciliar. Estou com dificuldades para ajudá-la. Há 2 anos perdeu o marido assassinado. Tem. Olha só, essa pessoa é Neísa, né? Isso. Então, Neísa, você já está ajudando, né? Atrás da sua pergunta existe uma ansiedade sua, uma demanda sua de resolver o problema da sua paciente, entendeu? Você não vai resolver, você vai acompanhá-la, você vai acolhê-la no processo de sofrimento, você vai validar o sentimento dela. Quando ela disser que está muito difícil, você vai repetir frases do tipo: posso imaginar, conte comigo, entendo o seu sofrimento, entendeu? Você pode acolhê-la, conduzi-la no sofrimento, validar o sofrimento dela, mas você não tem nenhum poder para resolver, para estancar aquela dor. Você vai acompanhá-la, entende? Entendendo que existe uma sabedoria superior, que existe uma justiça superior e que existe uma lei que é perfeita. Então, você está na vida daquela pessoa, não por acaso, e você vai desempenhar o seu papel naquele momento. Se ela é sua paciente,
O seu papel naquele momento é conduzi-la, acompanhá-la, ajudá-la a validar o seu sofrimento, tá bom? É isso. Você já está ajudando. Ela respondeu já, viu, Neuza? Não sei se você... Posso ler para você? Sim, eu vi. Como é que eu faço para fechar o chat agora? Não sei. Clica lá embaixo no chat. Já deu, já deu, já deu. Ela já respondeu. Você posso ler para você? Sim. Ela, entendi. Puxa, estou mais aliviada. Estava bom. com a impressão de que não estava ajudando em nada. Gratidão. Que bom. Alguém mais? Mas então podemos fazer a prece? Olha, se não tem mais ninguém, eu vou contar para vocês duas situações vividas nessa pandemia. Para a gente entender, para a gente perceber que a espiritualidade não nos abandona, que nós estamos sendo carregados no colo todo dia. Não duvidem disso. Eu estou atendendo um moço, ele é de Niterói. A mãe dele faleceu por Covid. Esse moço, ele não é espírita, ele não tem religião, e aconteceu algo bastante curioso. A mãe dele faleceu por Covid, e o pai dele, quando soube que a mãe havia falecido, o pai dele tem problemas cardíacos. Então, o pai dele passou mal. E aí ele disse para mim que ficou muito aflito, porque ele ficou preocupado de levar o pai dele para o hospital e, de repente, o pai dele pegar Covid. E ele disse que ficou muito angustiado. Mas como o pai dele estava passando mal, ele não teve outra escolha. E aí ele levou o pai para o hospital, o médico virou e falou assim, olha, não é grave o quadro do seu pai, mas como ele já tem esses antecedentes, vamos deixá-lo em observação aqui e amanhã a gente dá alta. Se ele ficar bem, tudo bem, amanhã a gente dá alta. E assim ele fez. Ele disse que foi para casa e já era de noite. E aí ele disse que chegou em casa, sentou na cama e não conseguia dormir, porque ele só conseguia pensar que o pai dele podia pegar Covid. A esposa dele, muito católica, virou para ele e falou assim, olha, pegou uma fotinho, sabe aquele Jesus que tem um coração? Sabe qual é? Coração de Jesus? Ele disse que ela pegou aquela fotinho e falou para ele assim, olha, isso aqui é o coração de Jesus. Eu sei que você não sabe rezar, mas você fica aí quietinho, pensa nesse coração aqui, que eu vou fazer uma prece e a gente vai pedir a Jesus para cuidar do seu pai. E aí ele disse que ficou ali quietinho e a mulher dele fez a prece. E aí foram dormir. No dia seguinte, às 8 horas da manhã, o telefone dele toca, era o pai dele. Pai dele, aí ele diz, pai, e aí o senhor está melhor, já posso ir buscar o senhor, né? E aí o pai dele virou para ele e falou assim, meu filho, eu só liguei porque eu queria avisar para você que o médico que você mandou aqui ontem, ele veio. Ele veio aqui
meia-noite. Ele pediu desculpas pela hora, entrou no quarto, ele tinha uma televisãozinha na mão, aí ele colocou aquela televisãozinha perto do meu coração, olhou para mim e falou assim: olha, vai ficar tudo bem. Avisa para o seu filho que eu vim aqui cuidar de você. Se tudo der certo, isso era uma terça-feira, tá, gente? Se tudo der certo, meu filho, antes de quinta-feira, você volta para casa. Já de saída, ele voltou e falou assim: diga para o seu filho que meu nome é Dante Pazanese. E aí o filho correu no computador, porque ele mora no Niterói, nunca veio para São Paulo, ele nem sabe de quem se trata. Correu, jogou o nome no computador e o Google disse para ele que Dante Pazanese foi um grande cardiologista, falecido em 1975, e que dá nome ao Instituto Dante Pazanese, em São Paulo. Então, quarta-feira, 00h40, portanto, faltando 20 minutos para chegar quinta-feira, né? Não, 00h40. O pai dele faleceu. Voltou para casa, né? E ele disse para mim: Deusa, isso mudou minha vida, porque eu não tinha religião. Eu nunca tinha parado para pensar em nada relacionado a essas questões. Perdi minha mãe, perdi meu pai agora nessas circunstâncias. Então, eu quero estudar sobre isso. Eu quero entender isso. Então, gente, isso é para a gente perceber que a espiritualidade está conosco. Alguém pode dizer assim: mas o homem morreu, Deus. Pois é, gente, ninguém morre. A espiritualidade aproveitou a oportunidade para que aquela pessoa descobrisse que a vida continua, e daqui uns anos é bem provável que esse moço esteja ajudando muita gente, dando testemunho dele, da existência de um plano após a vida carnal. É para a gente pensar, né? Maria Helena, seu microfone está mudo. Você está falando sozinha aí. Cecília vai terminar para a gente a nossa reunião, Cecília? Faço a prece, sim. É? Ninguém mais quer falar nada? É que a Deusa falou que eram 2 casos, Deusa. Ah, tá. Contou só um. Tá, então eu vou contar o outro. A minha boca ficou aberta de pasma mesmo, viu? Estava aqui falando sozinha, pasma com a história. Vou contar o outro. A minha paciente, a mãe dela faleceu por Covid. E ela me procurou para eu ajudá-la, porque ela, a mãe dela, cuidava da filhinha dela. A filhinha dela tem 3 aninhos. E a menina estava sentindo muita falta da avó, né? Estava mal. E aí ela me procurou para atendê-la. E ela disse para mim que ela tinha cremado a mãe, que ela estava com a caixinha das cinzas e que ela tinha descoberto que o horto florestal criou um programa para ajudar as pessoas que estão perdendo os entes queridos por Covid. E o programa é assim:
você vai lá, pega uma muda, olha que interessante. Não, peraí. Você vai lá, aí você escolhe uma muda que esteja em extinção, uma muda de alguma planta que esteja em extinção que tenha a ver com a pessoa que faleceu. Tá? Aí você escolhe aquela muda, você vai plantar lá, você vai dar o nome da pessoa para aquela muda e a vida continua, entre aspas, né? Naquela muda. E aí ela disse para mim que achou muito interessante isso. E aí ela resolveu fazer o programa e levar as cinzas para colocar lá na plantinha, lá na muda. Aí ela foi, sozinha. Quando chegou lá, o moço do horto florestal já tinha escolhido a muda. Aí ela virou e disse assim, nossa, moço, mas eu li lá que é a gente que escolhe. Aí disse que o homem virou para ela e falou assim, minha filha, mas hoje o negócio aqui tem muita gente, está tudo muito corrido, então a gente já escolheu. Aí ela disse, tá bom, pegou a muda, virou para o homem e falou assim, o senhor pode me explicar pelo menos o que é essa muda, alguma coisa, só para eu saber, né? Aí ele falou assim, isso aqui é uma muda de palmito jussara. Palmito jussara é o melhor palmito que tem. Está em extinção. Esses palmitos que vocês comem por aí é pupunha ou... Falou mais um outro nome lá. Mas esse aqui está em extinção há muitos anos. Aí ela falou, obrigada. Aí foi lá, plantou, fez a prece, colocou as cinzas lá e foi embora. Aí ela disse que quando estava indo embora, pensou assim, ai, meu Deus, eu vou passar na casa da minha tia, a única tia que ela tem, irmã da mãe dela. Vou passar na casa da minha tia e vou contar para minha tia o que eu fiz. Porque ela disse que não quis convidar a tia por causa de aglomerar. Então, chegou na casa da tia dela e contou. Quando ela contou, a tia começou a chorar e não parava mais. Aí ela disse, mas tia, por que você ficou desse jeito? Aí ela disse assim, minha filha, quando eu vim do Paraná para São Paulo, eu e sua mãe, o nosso primeiro emprego foi no Palmito Jussara. A gente trabalhava invasando o Palmito Jussara. Eu e sua mãe trabalhamos 10 anos naquela empresa. Não é interessante, gente? Não tem algum sinal aí de qualquer coisa? Muito interessante. Já tá bom, né? Já tá bom, de caso. De causo, né? Bom, vamos então para o nosso encerramento, se ninguém mais quiser falar nada. Bom, em primeiro lugar, agradecer a nossa amiga Deusa, né? Por tantos ensinamentos, por compartilhar conosco as experiências dela, contadas dessa maneira tão gostosa, que são coisas que realmente ficam gravadas, né? Nos nossos corações, nas nossas mentes. Então, nós sempre vamos nos lembrar dessas palavras, né? Em momentos que passamos, né? Desse enfoque aí, né? Nós sempre vamos nos lembrar. Então, convido a todos agora a fecharmos os nossos olhos, deixarmos os nossos melhores sentimentos serem externados, para que assim possamos envolver uns aos outros
nessas energias carinhosas e pedirmos a Deus e a Jesus que iluminem nossos lares, nosso planeta, que envolva todos nesses sentimentos de amor, de carinho e de solidariedade. E que possamos, cada um de nós, tirarmos os melhores ensinamentos desta fase que atravessamos. E que a união, o nosso carinho uns pelos outros, vão nos fortalecer nesse caminho. Que assim seja. Muito obrigada a todos, a nossa amiga Deusa pela presença. E vamos, então, amanhã, né, também temos o nosso encontro aos domingos. Vamos esperar a todos, então, tá bom? Tchau, tchau. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, né? Tudo bem? Tchau, gente. Obrigada, Tchau, viu? muito obrigada. Bom Boa jantar, noite.